Nessa aula vamos estudar os chamados problemas de taxas relacionadas. Vamos ver como a partir de equações nós podemos relacionar taxas das funções envolvidas nessas equações. Então, derivando equações para relacionar as derivadas. Temos aqui um filtro cônico, um volume V, altura H e o raio da base R. O líquido está sendo escoado, né? Está saindo para fora do filtro e com o passar do tempo, então, tanto o volume, né, quanto a altura e quanto o raio são funções do tempo. Então, à medida que o líquido vai escoando, né, o volume decresce, a altura também e o raio também, mas são funções do tempo. A cada instante t, o volume, a altura e o raio da base, eles estão relacionados através de uma fórmula, que é a fórmula do volume, né, o volume do cone, é πr2, a área da base, vezes a altura sobre 3. Isso é imutável, isso é para qualquer valor de t. Então, se eu explicitar, dizer que realmente v é uma função de t e escrever, ao invés de escrever simplesmente v, eu escrevo v de t igual a π vezes r de t ao quadrado vezes h de t sobre 3. Então, isso está dizendo que para todo t, a relação entre essas três grandezas, o volume, o raio da base e a altura, isso aí não muda, isso é sempre pela essa mesma fórmula. Esta fórmula, esta equação, vai nos poder, então, proporcionar uma relação entre as derivadas em relação ao tempo, né, a taxa de variação instantânea dessas três grandezas, o volume, a altura e o raio. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos derivar em relação ao tempo ambos os lados da equação. Lembrando que agora todas as grandezas ali, tanto V quanto R quanto H, são funções do tempo. Então, do lado esquerdo eu tenho simplesmente dv dt, e do lado direito eu vou colocar para fora a constante π sobre 3, e eu tenho que derivar R quadrado vezes H, e ambas, tanto R quanto H, são funções de t. Então, o que eu tenho ali é um produto, né, de duas funções primeiramente. Então, dv de t é igual a π sobre 3, a constante, vai multiplicar lá fora a derivada do produto, o produto de R2 por H. Então a primeira função é R quadrado, multiplica a derivada da segunda, dH dt, mais a segunda função que multiplica a derivada da primeira, a derivada de R ao quadrado. A derivada de H dt, em relação ao tempo, não há o que fazer, deixo ali indicada. A derivada de r ao quadrado é 2r dr dt, pela regra da cadeia, já que r é uma função do tempo também. Então eu fico com 2rh dr dt. E agora eu noto que dv dt é igual a π sobre 3 vezes r ao quadrado dh dt mais 2rh dr dt. Essas três quantidades aqui, a derivada de v em relação ao tempo, a derivada da altura do cone em relação ao tempo e a derivada do raio da base em relação ao tempo são as derivadas, são as taxas instantâneas dessas três funções, e elas estão relacionadas através desta equação. Então, se eu conhecer duas delas e mais os valores das funções envolvidas ali, R e H, naquele instante, eu poderei calcular a outra taxa que está relacionada através desta fórmula. Vamos ver então um exemplo de problemas de taxas relacionadas. Suponha que x e y sejam funções deriváveis de t relacionadas pela equação y igual a x ao cubo. Então, tanto x quanto y variam como função do tempo, mas essa relação entre elas, essas duas grandezas, x e y, essa relação está fixa para qualquer instante de tempo t pela fórmula y igual a x ao cubo. Então, suponha que x igual a 2 e que a derivada de x em relação a t é igual a 4 no instante em que t é igual a 1. Vamos calcular a derivada de y em relação a t nesse instante, no instante t igual a 1. Então, a ideia é usar essa fórmula y igual a x ao cubo, que relaciona as duas grandezas em qualquer instante t. Vamos derivar em relação a t, usar a derivação implícita. Então, a derivada de y em relação a t é igual à derivada de x ao cubo em relação a t. Então,
vamos derivar usando a regra da cadeia, isso é 3x² vezes a derivada da função x, que eu não conheço, né, mas eu sei que ela está relacionada com eu sei que ela é uma função do tempo. Então eu tenho ali a relação entre as derivadas dy dt e dx dt através da seguinte forma: em qualquer instante de tempo, dy dt é igual a 3x2 vezes dx dt. Especialmente agora no instante t igual a 1, então eu tenho agora o seguinte, que x é 2 e dx dt é 4. Então no instante de tempo t igual a 1, que nós queremos calcular a nossa derivada, a x é igual a 2 e a derivada de x dt é igual a 4. Então, substituindo ali por 4, x por 2, eu tenho 3 vezes 2 quadrado, 4 vezes 4, que dá então 48. Vamos a mais um problema. Um exemplo aqui. Suponhamos que óleo derramado através de um navio-tanque se espalha em forma circular, cujo raio cresce a uma taxa constante de 2 metros por minuto. Com que velocidade a área do derramamento está crescendo quando o seu raio for de 60 metros. Então, nós vamos chamar o t, o tempo medido em minutos, a partir do instante do derramamento. O r de t é o raio do derramamento, que é uma forma de círculo, né? Ele está crescendo a uma taxa de 2 metros por minuto, mas sempre formando um círculo de raio r de t. A área de t, então, é correspondente à área deste círculo. Então está ali a figura, o navio no centro do círculo, né? No instante em que o raio for de 60 metros, eu gostaria de saber com que velocidade está crescendo a área do círculo, a área da mancha de óleo. Nós sabemos que em qualquer instante de tempo, dr dt, a velocidade de crescimento do raio é de 2 metros por minuto, velocidade constante. Então, a fórmula básica que relaciona as duas grandezas, R e A, é obviamente a forma da área do círculo, que em qualquer instante t deve ser obedecida. Então, A de t, como função do tempo, é igual a π vezes R de t ao quadrado, né, para qualquer instante t. Então, vamos derivar em relação ao tempo, usando derivação implícita. Então, dA dt é igual a derivada de πr2, isso fica π vezes a derivada de r2, derivada de r2 é 2r dr dt pela regra da cadeia. Então está aí a relação entre as derivadas, entre as taxas de crescimento estão relacionadas, né? dA dt é 2πr dr dt. Mas em qualquer instante de tempo, né, dr dt é constante, igual a 2 metros por minuto. Então a área cresce a uma velocidade 4π vezes r, dependendo do valor do r. Quando r, no instante, né, em que r é 60, né, quando r for 60 metros, então a derivada da área em relação ao tempo é 4π vezes 60, então isso dá 240π. As unidades, então, unidades de área é metros quadrados, unidade de tempo, minutos. Então, dA dt tem a unidade de metros quadrados por minuto. Então, a resposta final, 240π metros quadrados por minuto. Temos agora o seguinte problema. Uma quadra de beisebol é um quadrado cujos lados medem 90 pés. Supõe que um jogador correndo da segunda para a terceira base tem uma velocidade de 30 pés por segundo no instante em que está a 20 pés da terceira base. Qual a taxa de variação da distância do jogador à base do batedor naquele instante? Então a figura está clara ali, o jogador está correndo da segunda para a terceira base. Naquele instante ali, ele vai estar a 20 pés da terceira base. Nesse instante, ele está com uma velocidade de 30 pés por segundo. Quero saber, então, com que velocidade, qual a taxa de variação da distância do jogador à base do batedor. Que rapidez essa distância vai estar diminuindo, né? Porque o jogador está indo em direção à terceira base e a distância está cada vez menor. Vai atingir a distância mínima de 90 pés quando o jogador chegar na terceira base. Então,
vamos chamar de t, o tempo medido em segundos a partir do instante em que o jogador deixa a segunda base. X, a distância do jogador até a terceira base, em pés, no instante t. Y, a distância do jogador até a base do rebatedor, em pés, no instante t. Então ali está X, a distância do jogador até a terceira base, e ali está Y, a distância do jogador até a base do batedor. Então, o jogador, a terceira base e a base do batedor determinam um triângulo retângulo, cujos catetos são x e 90 e a hipotenusa é y. Então, no instante em que t igual a 20, a informação é que a velocidade do jogador é de 30 metros por segundo, então significa que aquele comprimento x, ali, que é a distância, vai estar diminuindo a uma taxa de 30 metros por segundo, né? Porque o jogador está correndo em direção à terceira base e não em direção à segunda, né? Se fosse em direção à segunda base, aí dx dt seria mais 30 metros, né? Mas é o contrário. Então o x está diminuindo, por isso o sinal negativo nessa taxa de variação. No instante em que x igual a 20, eu quero saber então quanto é que está valendo dy dt. Pela figura, pelo problema, está claro que dy dt deve estar diminuindo também. Então nós vamos ver com que taxa isso está acontecendo, né? Em metros, perdão, em pés por segundo, né? Então a relação básica, como eu já havia dito anteriormente, é um triângulo retângulo. Ali está a geometria do triângulo retângulo, onde eu tenho dois catetos, x e 90, e a hipotenusa y. Então x quadrado mais 90 ao quadrado é y ao quadrado para qualquer instante t. Então vamos derivar em relação ao tempo ambos os lados. Derivada de x quadrado, 2x dx dt, derivada de y quadrado, dy dt, a constante 90 ao quadrado não tem importância nenhuma, porque sua derivada é zero. Então agora eu cancelo 2 e isolo dy dt, e eu noto que dy dt depende, essa taxa de variação, né, que nós queremos calcular, depende da taxa de variação de x em relação ao tempo, da distância do jogador até a terceira base, mas também da distância, do valor da distância naquele instante que nós temos, que é 20, mas o que eu não tenho é o valor de y naquele instante onde x, quando x for 20, eu vou precisar também do valor de y. Então, no instante em que x é 20, eu vou precisar do y, e aqui eu tenho aquele triângulo, tem o teorema de Pitágoras, vale em qualquer instante. Quando x for 20, 20 quadrado mais 90 quadrado deve ser o y ao quadrado, então o y deve ser a raiz quadrada de 8.500, isso é 10 vezes raiz de 85, e isso é o que vai entrar lá na fórmula de dy dt. Então, no instante em que y é 20, dy dt vai ser x, que é 20, y, que é 10 sobre raiz de 85, vezes dx dt, que é menos 30. Então, aí está a expressão. Então, calculando ali, usando a calculadora, isso dá menos 60 sobre raiz de 85, então, usando a calculadora, isso podemos aproximar por menos 6,61. E as unidades são unidades de y, que é em pés, por unidade do tempo, que é segundos. Então, significa que o sinal negativo indica que y está decrescendo naquele instante com essa taxa. A taxa de decrescimento, então, é de 6,5 pés por segundo. Neste problema temos uma câmara que está montada a um ponto a 3.000 pés da base de uma plataforma de lançamento de um foguete. Se o foguete estiver subindo verticalmente a 880 pés por segundo, quando estiver 4.000 pés acima da plataforma de lançamento, ele pergunta o quão rápido deve mudar o ângulo de elevação da câmara naquele instante,
para que a câmera se mantenha apontada para o foguete. Então o foguete está crescendo, aquela velocidade é constante, a altura do foguete está crescendo, então o ângulo da câmera deve aumentar para acompanhar o foguete, né? Para que a câmera esteja sempre apontada para o foguete. A distância da câmera até a rampa de lançamento é de 3.000 pés. Essa distância é fixa e o foguete supostamente anda em linha reta, né? Sobe em linha reta. Então eu vou chamar de T, tempo medido em segundos a partir do instante de lançamento. Θ é o ângulo de elevação medido em radianos no instante T, então ali está θ, né? O ângulo de elevação da câmera. Eu vou chamar de H, a altura do foguete medida em pés. Então H é uma função do tempo, a altura do foguete. No instante em que H é 4.000 pés, né, nesse instante eu tenho que a sua velocidade é de 880 pés por segundo. E neste exato instante eu quero saber qual a velocidade, qual a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Então, dθ dt, quão rápido deve mudar o ângulo de elevação naquele instante para a câmera poder acompanhar o foguete. Então, a relação básica que eu vou usar aí sai do triângulo retângulo, é a relação mais simples que relaciona as duas grandezas, né? O ângulo θ e a altura h. Né? Então, tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, isso é h sobre 3.000. Então, em qualquer instante t eu tenho esse triângulo aí. Né? Então, essa relação é válida para todo instante t. Então, derivando em relação ao tempo, a derivada da tangente é a secante ao quadrado vezes dθ dt. Eu tenho a constante 1 sobre 3.000 vezes a derivada de h, dh dt. Então, isolando dθ dt, então a fórmula é dθ dt igual a 1 sobre 3.000 secante ao quadrado de θ vezes dh dt. Então eu quero saber, no instante em que o foguete estiver a 4.000 pés de altura, qual a velocidade angular, o dθ dt. Eu preciso da velocidade do foguete, o dh dt que eu tenho, que é 880, mas eu preciso saber naquele instante qual o valor da secante ao quadrado do ângulo θ. E isso não é tão simples, não é imediato, então isso requer uma pequena conta aqui. Nesse instante, né, quando a altura for 4.000 pés, né, o que nós vamos ter? A tangente, quando h for 4.000 pés, a tangente é conhecida, né? A tangente é 4.000 dividido por 3.000, porque a tangente de θ é h sobre 3.000. Então, se h é 4.000, a tangente de θ é 4.000 sobre 3.000, que é 4/3. E agora, tendo o valor da tangente de θ, eu posso achar o valor correspondente da secante de θ nesse mesmo instante, porque a secante e a tangente estão relacionadas através da identidade trigonométrica secante ao quadrado de θ igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado de θ é 1 mais 4/3 ao quadrado, isso dá 25 nonos. Esse é o termo que eu estava precisando para colocar ali, né? Então, a minha fórmula dθ dt necessita dh dt que eu tenho, que é 880, e necessita também a secante ao quadrado de θ, que agora eu tenho é 25 nonos. Então, substituindo ali os dados naquela expressão e usando a calculadora, temos aí a resposta final. A velocidade angular, a velocidade do dθ dt é 0,1056 aproximadamente radianos por segundo. Seguinte problema, temos um líquido que deve ser purificado por decantação através de um filtro cônico com 16 centímetros de altura e raio de 4 centímetros no topo. Então são as dimensões do cone, raio da base e 4 centímetros, altura 16. Suponha também que o líquido seja forçado a escoar para fora do cone a uma taxa constante de 2 centímetros cúbicos
por minuto. Então o líquido está saindo de dentro para fora do filtro cônico a uma taxa constante. O volume está diminuindo a uma taxa constante, então 2 centímetros cúbicos por minuto. O item A pergunta se a profundidade do líquido irá decrescer a uma taxa constante. E no item B, pergunta com que taxa está variando a profundidade do líquido no instante em que a profundidade for 8. Está a figura, está o filtro cônico, profundidade Y, altura 16, raio da superfície do líquido R, raio da base do cone 4. Então, no item A, quem já tomou chopp em copo tulipa sabe que a profundidade do líquido não vai decrescer a uma taxa constante, né? Quanto mais próximo do fim, mais rápido a altura vai diminuir, né? Então, o mesmo volume ali foi drenado, mas a variação em altura é maior próximo da base do que próximo do topo, né? Os primeiros goles de chopp diminuem muito pouco a altura, enquanto que os últimos diminuem muito mais rapidamente. Vamos quantificar isso exatamente. Então, a conjectura que nós vamos fazer é que a profundidade do líquido não decresce a uma taxa constante, né? Como sabemos isso na prática. Essa taxa de decrescimento deve aumentar com o passar do tempo. Então, ela deve aumentar à medida que o Y diminui, né? À medida que o Y está mais próximo lá do vértice do cone. Então, eu vou chamar de T, tempo medido em minutos a partir do início do processo. V é o volume do líquido em centímetros cúbicos no instante T. Y é a profundidade do líquido em centímetros no instante T. Está lá o Y, a altura do líquido. R, o raio da superfície do líquido em centímetros no instante T. E eu sei que em qualquer instante dV dt é menos 2 centímetros cúbicos por minuto, porque o líquido está sendo escoado para fora, então o volume de líquido está diminuindo a essa taxa constante de 2 centímetros cúbicos por minuto. A fórmula básica aqui é o volume do cone, né, que é o raio da base, PR2 vezes a altura sobre 3. Mas se formos derivar essa expressão, nós vamos derivar o volume em relação ao tempo, e ali tanto o raio da base quanto a profundidade são funções do tempo. E a derivada do produto vai envolver uma derivada de y, que é o que eu quero encontrar, e vai envolver também uma derivada de r, e essa eu não tenho essa informação nenhuma de quanto rápido varia o raio da superfície do líquido. Eu tenho a taxa de variação de V, mas de R eu não tenho. Ele quer saber a taxa de variação de Y, então eu preciso contornar esse problema antes de derivar. E como fazer isso é colocar R em função de Y. Então, usando semelhança de triângulos, ali temos aquele triângulo ali, dois triângulos, triângulo azul e triângulo grande, mas em branco são semelhantes. Aqueles 4 sobre R deve ser igual a 16 sobre Y, né, por semelhança de triângulos, né, o 4 sobre 16 deve ser igual a R sobre Y também, né? Então, dessa forma, R é igual a Y sobre 4, então eu posso substituir R ao quadrado, Y ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 16, então R ao quadrado é substituído por Y ao quadrado sobre 16 lá na forma do volume. Assim eu tenho então π vezes y quadrado sobre 16 vezes y sobre 3, esse é o volume. Então, simplificando, eu tenho π vezes y ao cubo sobre 48. Então, este é o volume de líquido a qualquer instante t, como o volume se relaciona com a profundidade do líquido em qualquer instante t. V de t é igual a π y de t ao cubo sobre 48. Então, agora sim eu posso derivar a derivada de V em relação ao tempo. Eu tenho π sobre 48 é uma constante, vem para fora, e eu derivo 3y, eu derivo a y ao cubo, isso dá 3y2 vezes a derivada de y em relação ao tempo pela regra da cadeia. Então, agora
eu tenho a taxa de variação do volume, que é menos 2, então substituindo ali, isso me dá dy dt igual a menos 32 sobre πy2, a taxa de decrescimento da profundidade. Então essa taxa, a taxa de crescimento da profundidade é negativa, ou seja, a profundidade está decrescendo, o que nós já sabemos, obviamente, né? Mas ela decresce a essa taxa de 32 sobre πy². Então, quanto menor o π, maior será a velocidade em que a profundidade estará diminuindo. Então, agora no item B, no instante em que a profundidade for 8, agora basta substituir o y por 8 naquela fórmula. Então dy dt é menos 32 sobre π vezes 8 ao quadrado. Então isso dá menos 32 sobre 64, então menos 1 sobre 2π, então isso é aproximadamente 0,1591 centímetros por minuto. Então, no instante em que a profundidade for de 8 centímetros, né, então quando eu estiver na metade, né, o cone tem altura 16, então quando a profundidade estiver pela metade, né, na metade da altura do cone, ela estará diminuindo a uma taxa de 0,1591 centímetros por minuto.